Amém. Abra sua Bíblia comigo, irmão e irmã, na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Efésios capítulo 4. Efésios 4, de 17 a 32. Amém? Eu te convido mais uma vez a se colocar em pé para fazermos a leitura deste texto bíblico. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17 em diante. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por este tempo tão agradável, tão maravilhoso, tão abençoado em Tua casa, em Tua presença. Tempo este no qual nós podemos Te sentir, Te ouvir. Podemos, Deus, ter a certeza da Tua presença que é real e verdadeira neste lugar. Certamente o Senhor já falou conosco de diversas formas, mas que agora, através da ministração da Tua palavra, o Senhor possa falar conosco de forma muito especial. Por isso, Deus, eu me coloco em Tuas mãos, mais uma vez reconhecendo a minha total dependência a Ti. Eu nada tenho, eu nada sei, eu nada posso, mas o Teu Espírito pode efetuar todas as coisas. Então, pela Tua graça e misericórdia, fala conosco, continua a falar conosco, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar, irmão e irmã. De ontem para hoje, o que melhorou em você? De ontem para hoje, o que melhorou na sua vida? No que você se tornou melhor de ontem para hoje? Quem aqui quer que o marido melhore? Só algumas são sinceras, ok. Amém. Quem aqui quer que a esposa melhore? Olha a pergunta, hein? Não é uma esposa melhor e um marido melhor. É aquele que você tem, aquele lá mesmo. Mas não tem jeito, pastor. Deus pode, irmão e irmã. Ele dá conta. Não sei como, mas Ele faz. Não é um melhor, é aquele que você tem que melhorar. Amém? Quem quer ter um convívio, um relacionamento melhor com os seus filhos? Quem quer ter uma caminhada melhor com Deus? É nesse sentido que nós estamos falando. O que melhorou de ontem para hoje? Todos os dias nós temos que melhorar. É como aquela expressão que a gente usava, quem era solteiro, né?
e não sei por que a gente para de usar. Meu amor, hoje eu te amo muito mais do que ontem, e com certeza muito menos do que amanhã. A gente precisava usar mais isso, né? Quem sabe? Dá certo, viu? Mas a lógica é exatamente essa. Ontem, com certeza, nós fomos uma pessoa bem pior do que nós somos hoje. E amanhã vai ter uma versão melhorada minha e sua. Amém? Essa é a expectativa, esse é o desejo de Deus, e esse também deve ser o nosso objetivo, melhorar. Em outra carta do apóstolo Paulo, à igreja em Filipos, ele estimula a comunidade a desenvolver a sua salvação. Filipenses 2, o versículo 12, fala exatamente isso. Desenvolvei a vossa salvação. E na sequência dessa mesma carta, no capítulo 3, versículo 12, ele diz o seguinte: olha, eu estou na caminhada, eu estou nesse processo, e eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu quero alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu quero alcançar Jesus, eu quero ir até a cruz, eu quero me assemelhar a Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo que ele quer melhorar. E quando ele fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação, é porque há coisas que podem ser aperfeiçoadas, podem ser melhoradas. Essa é a lógica de Paulo. E nós temos isso muito forte para nós, como metodistas wesleyanos, quando John Wesley, o fundador da nossa denominação, ele estabeleceu um princípio chamado de caminho de perfeição cristã, ou um caminho de santificação, no qual ele pretendia, através dessa tese, incentivar a comunidade ali metodista, de que a cada dia que ia passando, nós íamos nos santificando, nos aperfeiçoando. Então, nessa longa caminhada, nessa longa jornada da estrada da vida, só quem morou na roça sabe do que eu estou falando. Nós somos convidados e desafiados a melhorar. Essa é a lógica que o Wesley coloca para nós. Por isso, uma das doutrinas fundantes da nossa denominação é a santificação. Nós não abrimos mão disso. Ontem compartilhava com a juventude aqui da igreja, aliás, um excelente culto. Muito bom. Quem não veio, perdeu. Foi muito, muito bom o culto ontem. Há muito tempo eu não ia a um culto de jovens tão bom quanto o de ontem. Compartilhava com eles em algum momento da minha vida, eu saí da igreja. Eu fiquei um tempo sem frequentar nenhuma igreja, algumas semanas, e depois eu comecei a procurar uma outra igreja para frequentar. E eu estive em outras denominações, mas quando você vai se aprofundando e tentando entender outras igrejas, outras denominações, nenhuma igreja leva tão a sério a questão da santidade como a nossa igreja. Para nós é uma coisa inegociável, nós temos que melhorar, nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que nos santificar dia a dia. É algo que não é opcional, é algo que faz parte da nossa caminhada. Ou seja, cada dia a nossa caminhada com Cristo é um dia, é uma possibilidade de melhorarmos. Todos os dias é uma nova chance, uma nova possibilidade, uma nova oportunidade que Deus me dá e te dá de sermos uma pessoa um pouquinho melhor. Cada dia um pouquinho mais. Paulo fala disso com muita propriedade porque ele passou por essa mudança e a mudança dele foi muito radical. E ele continuou mudando, melhorando ao longo da vida. Nós temos lá então Atos 8, 9, né, a conversão de Paulo, a mudança de Paulo, que o grande símbolo dessa mudança é exatamente o seu nome. Alguém que se chamava Saulo e passa a chamar Paulo. E a mudança do nome, é claro que é simbólica, porque a mudança na verdade aconteceu no caráter dele, porque ele se converteu. E nós vemos então aquele momento ali gostoso, né, enquanto aquele homem que era perseguidor passa a ser perseguido. Aquele homem que mandava matar agora poderia ser vítima das mesmas intenções dele. E nós vemos isso e olhamos isso assim com grande alegria, com entusiasmo. Poxa, que mudança incrível, que coisa maravilhosa. Mas a mudança de Paulo não se deu só ali. Ele continuou mudando. E nós temos provas disso através dos escritos das cartas paulinas. Por exemplo, nós vamos ver nos primeiros escritos de Paulo, ele é extremamente machista, dizendo que as mulheres não têm vez, as mulheres não têm lugar. E nas suas cartas mais próximo da sua idade avançada, da sua morte, quando ele já estava preso em Roma, ele faz muitos elogios às mulheres. Recomenda às mulheres a liderança da igreja. Entre elas, Priscila, casada com Áquila.
E ele tece elogios, fala bem dela, fala bem de Lídia e tantas outras mulheres que com o passar do tempo a cabeça dele foi melhorando, foi se ampliando. Ele foi evoluindo. Apesar da sua conversão daquele momento pontual, aquele dia em que ele caiu do cavalo e percebeu que não era nada sem Jesus, a mudança continuou a acontecer. Paulo, no início do seu ministério, era alguém intolerante. Quando João Marcos pisa na bola com ele, a gente não sabe o que aconteceu. Talvez ele tenha tenha atrasado para o ensaio do ministério de louvor. Se fosse assim, nós não teríamos ninguém tocando na igreja. Mas talvez Paulo tenha ficado bravo com João Marcos por causa disso. Nós não sabemos o motivo. O fato é que quando eles vão fazer a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé brigam, porque Barnabé quer levar João Marcos. E Paulo fala, não, esse rapazinho aí não vai com a gente, não. O João Marcos não vai com a gente. E aí Barnabé vai para um lado com o João Marcos e Paulo vai com Silas para outro. Lá no fim já do seu ministério, da sua vida, Paulo recomenda a Timóteo. Olha, Timóteo, eu estou mandando um cara para você, o cara é bom. O cara é bom de serviço. Eu confio nele. Ele vai te ajudar. O nome dele é João Marcos. Abriu a cabeça, melhorou, evoluiu, se santificou. Paulo, então, por isso ele fala, e ele sempre incentiva as igrejas que ele fundou, ajudou a pastorear, e para as igrejas que ele escrevia, dizendo, olha, vamos caminhar, vamos prosseguir, vamos melhorar. A lógica de Paulo é que todos que conhecem a Cristo devem mudar, devem melhorar. O portanto do versículo 17, que nós lemos, ele nos remete ao trecho anterior. Isto, portanto, assim começa o versículo 17. Portanto, o quê? Lá no versículo 7 ao 16, ele está falando então da obra de Cristo. Que Jesus morreu, ressuscitou, nos deu a vida eterna, nos deu a salvação. Portanto, nós temos que melhorar. Nós temos que nos santificar. Porque quem entende o que Jesus fez e o segue, automaticamente precisa mudar, precisa melhorar. Essa é a lógica do escrito de Paulo. Ou seja, já que Jesus morreu por nós, por causa desse sacrifício, temos de nos santificar, evoluir, melhorar. É por causa e através da obra de Cristo, por causa de Jesus eu quero melhorar. E eu só consigo melhorar porque Ele me ajuda. Ele faz isso acontecer. Ele age na minha vida e na sua vida e pode nos tornar uma pessoa muito melhor do que nós somos. Amém? É através dele que melhoramos. Portanto, não se santificar ou melhorar é negar a cruz de Cristo. E aqui nós temos um ponto seríssimo, grave para a nossa caminhada. Se amanhã, meu irmão, minha irmã, você não for alguém melhor do que você é hoje, você está dizendo para Jesus que o sacrifício dele foi em vão. Se você não for o melhor profissional, o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho, o melhor irmão, amanhã, e depois de amanhã, e assim por seguinte, nós estamos negando o sacrifício de Cristo. Essa é a lógica de Paulo. O sacrifício de Jesus não foi em vão, não foi por nada. Foi para nos santificar e nos transformar. Eu quero destacar então alguns princípios para nós, a partir do que nós lemos no versículo 17 ao 32. Primeiro, nós entendemos o sacrifício de Cristo? Está claro para a gente o que Ele fez? No versículo 21, Paulo está escrevendo a uma igreja de pessoas que tinham a tradição judaica e pessoas que não tinham essa tradição, pessoas que seguiam outras linhas do cristianismo, porque nesse momento da história já haviam linhas diferentes do cristianismo, inclusive o gnosticismo dentro da igreja, que nós vamos falar já já. Então ele está falando para um público muito diverso, heterogêneo dentro da igreja, com pensamentos, com cabeças, com formas de enxergar a vida e a própria fé de formas diferentes. E por isso ele indaga então no versículo 21, se é que vocês entenderam, vocês ouviram e estão praticando essa verdade. Será que vocês entenderam mesmo o que significa? O fato de Jesus ter aberto mão da sua glória? Será que está claro isso no meu coração e no seu coração, irmão e irmã? Eu gosto muito de uma ilustração do pastor Ed Renekiewicz, e essa ilustração não é dele, ele conta de uma outra pessoa, mas eu não lembro o nome da outra pessoa, virou dele. Eu já compartilhei isso acho, com jovens uma vez. Diz que em determinado momento da eternidade estavam Pai, Filho e Espírito Santo dialogando no céu. E então o Pai diz assim, vou criar um ser, a nossa imagem e semelhança, para que a gente possa se relacionar com esse ser.
E aí o Espírito diz assim, bom, se vai ser a nossa imagem e semelhança, ele tem que ser livre. Porque nós somos livres. Sim, ele vai ser livre. Mas espera aí. Ele vai ser livre, inclusive, para escolher não nos amar, não nos obedecer? Sim, porque essa é a expressão maior do amor. Só ama quem dá liberdade. Só dá liberdade quem ama. Então, esses tipos de relacionamento, de casamento, faço um parêntese aqui, que o marido sai de casa e a mulher já está interfonando para o porteiro para saber se ele saiu mesmo, cabe tratamento, tá? Talvez até medicamentoso. Ciúmes não é uma coisa que provém de Deus. Deus, sabendo disso, cria esse ser livre. Livre. Mas o Espírito, sabido que é, diz assim para o Pai: mas e se ele nos negar? E se ele nos abandonar? É preciso que haja reconciliação. E o pai diz assim, para isso acontecer, um de nós temos que fazer isso. Os três se olham. E o filho se levanta e diz, eu vou. Se precisar, eu vou. Eu me entrego. Eu me sacrifico. Eu abro mão da Trindade. Eu abro mão da glória. Eu abro mão do céu para padecer no lugar desses seres criados à nossa imagem e semelhança. E diz então que o filho vem, ele abre mão de toda a sua glória, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes tomou a forma de servo, se humilhou. Hoje, talvez nós tivéssemos que levar sopa para Jesus lá na praça, na frente da cigana. Se ele vivesse no nosso tempo, provavelmente ele ia dividir o quartinho lá do Carlão. Era essa pessoa que Jesus era. Uma pessoa sem nenhum recurso, sem nada, e viveu assim, optou por viver assim, sem nenhum luxo, sem nenhuma vaidade, porque ele queria mostrar que o amor de Deus está acima de todas essas coisas. E ao viver assim, ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi traído. Horas intermináveis de tortura, de dor, de humilhação. E o pior de toda essa história, irmão e irmã, que nós estamos falando aqui de uma grande injustiça, porque ele não fez nada. A única pessoa que nunca pecou se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não havia dolo, não havia culpa, não havia nada que pudesse levá-lo para a cruz. Nada. Foi injustiçado. Ele morreu, humilhado. E hoje nós só temos condições de estar aqui, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele declarou a vitória da vida sobre a morte. Antes disso, ele pegou um Uber e foi até o inferno. O Ailton está aqui? Pegou um táxi. Boa. Boa. Você está ligeiro, irmão. O problema foi na coluna, não foi na cabeça, né? Jesus foi ao inferno e falou assim, Satanás, tu perdeu. Quem manda sou eu. Eu sou o Senhor da história. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou o Rei dos reis. Tirou a chave da morte das mãos de Satanás. Por isso, eu e você temos vida. Você está entendendo isso, irmão e irmã? Está dando para entender a profundidade e a seriedade disso? Algo muito interessante na ressurreição de Lázaro, que não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus, porque ninguém foi lá no túmulo de Jesus, Jesus sai para fora. São coisas completamente diferentes. Mas, você sabe por que Jesus chamou Lázaro pelo nome? Porque ele estava ali no sepulcro, e Lázaro não estava enterrado sozinho, era uma caverna própria para enterrar todo mundo que morria. Então, além de Lázaro, haviam muitas outras pessoas. Mas como ele é o Deus da vida, se ele diz assim, sai para fora, todo mundo ia sair. Então, para não ter dúvida, Lázaro, você, só você, sai para fora. Mas irmão e irmã, quando ele ressuscitou, ele disse, Marcelo, sai para fora. Ângela, sai para fora. Eduardo, sai para fora. Ele chamou a todos nós. E Paulo está dizendo assim,
Minha amada igreja em Éfeso, vocês estão entendendo isso? Estão captando essa mensagem? Paulo vai dizer então que Jesus, ele trocou a nossa roupa, e isso dentro de um contexto de um fariseu como ele era. Falar de vestimenta para um judeu, isso é muito sério, porque tem vestimenta para tudo para o judeu. Especialmente, há todo um detalhamento, uma especificação do que o sacerdote tem que usar no templo, do que o levita tem que usar no templo. Então quando ele está falando assim, olha, ele troca a nossa roupa. Ele tira uma roupa de um velho homem e nos transforma em um novo homem. Será que nós estamos entendendo isso? Que sem Jesus nós estávamos nas trevas, nós não éramos nada, nós não tínhamos valor, nós não tínhamos por que viver, e porque Jesus veio, entrou na história, morreu e ressuscitou por mim e por você, hoje nós somos alguma coisa. Tudo que ficou no passado, ficou de fato no passado. E nós somos convidados, desafiados, chamados para viver uma nova vida. Porque Ele nos deu vestes santificadas, limpas, sem nenhum pecado, sem nenhuma falha. E nós precisamos conservar essas vestes assim. Vestes de justiça e de santidade. Como diz lá o versículo 24. Justiça e retidão. Justiça e santidade. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que um novo homem, uma nova vida nasceu. Porque eu entendi que o sacrifício de Cristo é coisa séria pela minha vida e pela sua vida. O segundo princípio que eu quero destacar para nós é o cuidado que nós temos que ter com as ideologias. Diz que tudo que termina com logia, a gente tem que ficar meio preocupado. Ideologia. O que são ideologias? Um sistema de ideias ou de valores. Um sistema de ideias ou de valores. Ah, mas o cristianismo não é uma ideologia? Não, porque nós estamos falando que é um sistema de crença e de fé. Diferença de ideias e de valores. Ideologia. O perigo das ideologias é que elas podem cegar as pessoas. Esse é o perigo das ideologias. O maior genocídio da história aconteceu porque um homem deste tamaninho assim, disse que os judeus eram uma raça inferior e que eles tinham que morrer. Ele deu a isso o nome de nazismo, uma ideologia que não tem explicação, não tem precedente, não tem lógica, mas que uma nação toda, ou pelo menos grande parte desta nação, absorveu esta ideologia, essa ideia, e passou a viver dessa forma. Judeu tem que morrer, judeu tem que sofrer, porque ele é uma raça inferior. Olha o perigo. Pasmem, irmãos e irmãs. Quase mais de 50 anos depois, né, de tudo isso ter acontecido, tem vários polos, focos no mundo inteiro, inclusive na nossa nação, de pessoas que se dizem ser nazistas. Olha a cegueira dessas pessoas. Não tem como explicar, não tem como justificar nazismo. Deixa eu mexer num vespeiro aqui. Outra ideologia, quem é de esquerda e quem é de direita. São ideologias. Olha a cegueira da ideologia. Gente, não tem como defender o PT ou o PSDB, desconsiderando que há homens e mulheres que fazem parte desses partidos, que carregam uma ideologia, que são corruptos, que são bandidos e têm que ir para a cadeia. É desesperador pessoas defenderem esses dois partidos cegamente. Eu digo para você, irmão e irmã, que isso é pecado, porque tudo que nos cega é fruto de pecado. Pecado. Então quem acha que agora, porque o PSDB está governando a cidade de São Paulo, tudo está resolvido, está muito enganado. E quem acha que se o ex-presidente Lula for preso vai estar tudo resolvido, está muito enganado. Está dando para entender? Só que a gente fica cego. Ah, se fulano governar, se partido tal governar, aí sim. Ideologia. A ideologia nos cega. As pessoas não abrem mão da sua ideologia por
único e mero motivo: vaidade. Porque se eu tenho que abrir mão da minha ideologia, eu estou dizendo que tem coisa errada ali. E eu não quero admitir que tem coisa errada. Que o partido tem gente que é corrupta, que tem gente que faz parte do partido X e Y, que tem que ir para a cadeia. Eu não admito isso, por pura vaidade. Não tem outra explicação, irmão e irmã. Por que Hitler se matou? Só tem uma explicação: vaidade. Porque se ele fosse confrontado, ele teria que admitir que ele errou. Que o nazismo é uma vergonha da história da humanidade. Para não ter que admitir isso, ele se mata. Paulo, ele está dizendo exatamente isso para a igreja, e ele se dirige especificamente para cristãos gentios convertidos ao cristianismo, que eram gnósticos. E os primeiros versículos falam exatamente disso. Vocês estão, por causa da vaidade, obscurecidos no entendimento de vocês, alheios a Deus. Vocês estão tão preocupados com a ideia que através do conhecimento eu alcanço a Deus, que nada mais é do que o gnosticismo. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo, quanto mais eu penso, mais eu me aproximo de Deus. A base do gnosticismo é essa. E de que o corpo é uma coisa e o espírito é outra, essas coisas não conversam. Paulo está dizendo, enquanto vocês pensarem dessa forma a fé de vocês, tentarem viver a fé de vocês dessa forma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão enxergando Deus dentro da igreja. Pode estar dentro da igreja, mas não está enxergando Deus se você está pensando assim. Por isso ele fala, né? 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, com força, com vontade, para fazer mesmo, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então vale tudo: homossexualidade, pedofilia, zoofilia, encher a cara, tudo vale, porque o corpo não tem nada a ver com o espírito. E nós descartamos a experiência, porque eu só preciso pensar, racionalizar para entender Deus, para absorver Deus. E Paulo está condenando isso. E tem uma turma dentro da igreja que está assim, fechado numa caixinha, achando que é assim que funcionam as coisas. Cegos por causa de uma ideologia. Não reconhecem Deus, baseado em suas verdades, justificam suas atitudes. Eu não preciso mudar, eu não preciso melhorar. Essa era a preocupação de Paulo. Esse pessoal está dizendo assim, eu não preciso melhorar, eu não preciso mudar. Porque eu já entendi quem é Deus, eu já sei quem é Deus, então o resto é resto. E Paulo está preocupado com isso. Não. Se Jesus morreu na cruz do Calvário, se Ele se sacrificou por nós temos que evoluir, nós temos que nos santificar, nós temos que abrir a nossa cabeça e melhorar. Parem de pensar desta forma, abram o entendimento de vocês. Esse é o alerta de Paulo. Terceiro princípio e último. O que pode melhorar na minha vida e na sua vida? O que pode melhorar? Se o convite, a pergunta inicial desse sermão é o que nós queremos melhorar de hoje para amanhã? O que nós podemos melhorar? Paulo nos propõe uma lista de alguns afazeres aqui, a partir do versículo 25. Então, já que Jesus morreu por nós temos vestes novas, uma nova vida, o velho homem morreu, surgiu um novo homem, nós não vamos ficar presos naquilo que a gente acha que é o certo, mas aquilo que Deus acha que é o certo para nós. Por isso, versículo 25, por isso, por conta deste entendimento, nós vamos deixar o quê? A mentira e falar só o quê? A verdade. E aí é legal que ele põe um propósito para isso, no final do versículo, porque somos membros uns dos outros. A verdade, ela é tão importante, porque nós estamos ligados uns com os outros. Mentira versus verdade. E essa é uma ideia tão corriqueira na nossa vida, parece tão banal, gente. Mas muitas vezes a gente se esquece que o diabo ele trabalha exatamente nisso, como diz lá no Salmo, as raposinhas. As raposinhas. Chifrudo, grandão, feio, com capa preta, cheio de dente, babando, com tridente, com rabo. É só no desenho animado, é só nos filmes de terror, né? E criança quando vê isso, que coisa boba, nem criança acha que mais quer que o diabo é aquilo.
Mas no nosso imaginário, enquanto esta figura estereotipada não aparecer na nossa frente, o diabo não está na nossa vida. Agora, quando você mente, o diabo está lá do seu lado, lá te ajudando a mentir, só não ajuda a esconder. Não é verdade? E é nas mínimas coisas, nas pouquíssimas coisas. Você está numa fila lá, querendo entrar numa fila, você está meio de lado assim, você está achando que você está na fila. Aí chega uma pessoa mais esperta, que você mais atenta, fala assim, você está na fila? Você não está na fila, tá? Não está na fila. Mas aí você se tocou que a fila está mais aqui. Se você fala que não está na fila, o que acontece? A pessoa, ó, vem para a sua frente. A nossa lógica qual que é? Claro, estou na fila. Com certeza. Ah, pastor, não é possível, está achando pelo em ovo. Deixa eu te contar uma coisa, lá no inferno tem ovo com pelo, tá? Lá tem. A gente vai desconsiderando essas coisas. Bem, você passou na padaria antes de vir para casa, você já está no elevador, tá, amigo? Claro, querida. Ó, deixa eu correr desse elevador aqui e passar na padaria antes. Mentira. Vou ter que te usar, Dinho. O pai da mentira quem é, Dinho? É o diabo. É o diabo. Então, Paulo está falando assim, vamos optar pela verdade, porque quando eu falo a verdade, o corpo ganha com isso. Gente, que coisa gostosa é você poder falar a verdade para uma pessoa. Que coisa gostosa. Que coisa libertadora. Porque o ruim da mentira, que para ela ficar boa mesmo e ela se sustentar, você tem que contar outra depois. Esse é o grande problema da mentira. Para ela ser boa, você tem que contar uma melhor depois. Que ela vai se sustentando. E depois a segunda, você vai contar o quê? A terceira. E quando a gente menos espera, isso já não nos incomoda mais, isso já não nos atrapalha mais, isso já não faz mais mal para a nossa vida, e a gente vai da mentira para a ganância, para tantas outras coisas erradas sem nem perceber. Mas começa com a mentira. E Paulo está falando assim, se nós nascemos de novo, se é um novo homem, uma nova mulher, não tem mais espaço para mentira na nossa vida, amém? Não tem mentira branca, é mentira branca, pastor. É para o bem, é mentira para o bem. Só dando risada mesmo. No 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, você pode irar, você pode ficar irritado, pode ficar chateado. Isso não pode durar mais do que um dia. Porque se você dormir com essa ira, no outro dia aquilo já não está te incomodando mais, tanto assim. E aí sabe o que acontece? Nós damos lugar ao diabo. Eu já estou chateado um dia, fico o segundo, o terceiro, e aí nós damos lugar para o diabo. Sabe lá a seriedade do que é isso? Dar lugar para o diabo. Viu? Não senta aí não, esse lugar está reservado. Não, peraí, essa situação, esse posicionamento, isso aí, esse lugar é do diabo na minha vida. E nós vamos nos irando, e a gente não se humilha, não pede perdão, não arca com um prejuízo, e aquilo vai nos corroendo, vai nos corroendo. Pastora, você lembra da frase lá, dos inimigos? Que você me falou, do Cláudio Duarte? Não? Acha ela para mim então, faz favor. A gente vai falar a frase já do Cláudio Duarte. A gente fica preocupado com o inimigo, a gente fica se corroendo com o inimigo. E aquilo vai nos entorpecendo, vai nos envenenando, vai nos destruindo por dentro. E nós estamos dando lugar para o diabo. E dar lugar para o diabo é dizer assim, diabo, faz o que você quiser na minha vida. Quer me destruir? Destrói. Quer acabar com o meu casamento? Acaba. Quer me deixar doente? Me deixa. Quer me botar em depressão? Põe. Já tem vários estudos, inclusive, que associam alguns tipos de câncer exatamente com a mágoa que a pessoa guarda. Ela vai guardando aquele rancor, aquela mágoa, e aquilo vai somatizando no corpo da pessoa. É claro que associado a outros tantos fatores, mas isso também. A pessoa fica doente de câncer, um tumor, pode morrer por conta disso, porque não pede perdão
porque deixou durar sua ira mais do que um dia, e o sol se pôs, e aquilo foi se levando, e já são aí 10, 15, 20 anos, e a gente não põe isso para fora. Quem roubava não rouba mais. A gente pensa no roubo, o moleque lá com a arma, passa tudo aí, né? Esse é o roubo que a gente pensa sempre, né? Roubo para a gente vem, na nossa cabeça vem essa imagem. Mas nós estamos falando aqui de todo tipo de roubo. O que está roubando o seu tempo? O que está roubando o seu tempo? Rede social? Eu estou indo para quase um ano que eu estou limpo de Facebook. Uso o Messenger de vez em quando, olho assim de canto de olho nas fotos lá às vezes e tal. Não mexo mais em Facebook. Gente, que coisa gostosa. Tem muita asneira, muita bobeira, muita bobagem no Facebook. É impressionante. Impressionante. O tempo que as pessoas perdem. Eu fico admirado, alguns colegas pastores, os caras passam um dia botando foto da igreja deles no Facebook. Eu fico me perguntando, quanto que esse cara ora, visita, prega? Fico me perguntando essas coisas. E a gente vai perdendo tempo e as coisas vão roubando o nosso tempo. É o troco que veio a mais que a gente não devolve. Isso é roubo, viu? Psiu. É roubo isso, tá? Quantas situações na nossa vida que a gente vai roubando, vai roubando. E Paulo está falando assim, em vez de roubar, vamos trabalhar. E quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai poder abençoar, compartilhar as pessoas. Olha a lógica de Paulo. Quem mais trabalha, mais pode compartilhar, mais pode abençoar. Palavras que destroem versus palavras que edificam. Não saia da sua boca palavra torpe, palavra chula, palavrão. E sim, unicamente o que for de boa edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Se vai falar bobagem, evita. Não tem aquela famosa frase, podia ter ficado sem essa, né? Quantas e quantas vezes. Era melhor ter ficado calado. Palavras que destroem, que corrompem, que trazem tristeza, que magoam. É claro que muitas vezes uma palavra dói muito mais que um tapa na cara. A pastora desceu, eu posso falar da família dela agora. Tem a irmã dela, Adriana, é uma benção, Adriana, que mora lá no sertão, missionária lá. A Adriana é pacata, é tranquila, na dela, dá um medo disso. Ela fica bem assim, ela é discreta na dela. Mas ela tem uma forma de argumentação, de falar. Fica esperto com ela, fica ligeiro. For discutir com ela, pode machucar muito mais. Muito mais. Não sei porque que ela está me olhando desse jeito, não sei porque minha mulher está emburrada desse jeito, mas tu é lerdo mesmo, né? Você falou o que você falou para ela de manhã e não lembra o que aconteceu? É por causa disso. Eu não fiz nada. Claro que você não fez, você não falou que amava, ué. Claro que não fez nada. E a gente deixa de falar o que edifica, o que faz bem, para falar o que é torpe, o que é mal, o que é triste, o que magoa. Os versículos 31 e 32 dizem assim, longe de vós toda amargura, em nome de Jesus, que não haja amargura na sua vida, irmão e irmã. Que não haja cólera na sua casa, ira, gritaria. Que não haja gritaria na sua casa. Porque crente que grita, crente que perde a cabeça, crente que se descabela, está dando mau testemunho, está negando a cruz de Cristo e o poder de Deus. Vamos visitar a igreja do pessoal aqui, do lado aqui. O quê? Do pessoal que grita? Que na sua casa não tenha blasfêmia, que não tenha malícia, antes que haja benignidade na sua casa. Que você seja compassivo, que você seja perdoador, assim como Deus nos perdoa. E aí o verso mais forte dessa passagem que nós lemos, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu não consigo imaginar, visualizar essa cena, gente.
O Espírito Santo sentando no meio-fio lá no céu, na calçada lá no céu. Baixa a cabeça e fala, aonde que eu estou errando com esse povo? Meu Deus, Pai. Dá para imaginar essa cena? O Espírito de Deus triste comigo e com você. A dor que isso é, o pesar que isso é. Não entristeçais o Espírito de Deus. Quando nós entristecemos o Espírito de Deus? Quando passa um dia, passa o outro, e passa o outro, e a gente não melhora em nada. Não melhora em nada. Continua blasfemando, continua sendo colérico, iracundo, falando só coisa torpe, coisa baixa, chula. E uma hora vai escapar, viu? Se você fala no seu trabalho só coisa baixa e chula, você vai falar isso na frente do seu filho, do seu neto, uma hora ou outra, sem querer, você vai falar. Esses dias eu estava entrando num consultório, pelo que eu percebi ali pela diferença das idades, vô e neto. O vô estava entrando no consultório e soltou um daqueles palavrões assim que precisa assim, de umas 4, 5 palavras para falar o palavrão inteiro. Na hora, o neto falou para ele, vovô, o que é isso que o senhor falou? Eu fiquei bem olhando, vai agora, explica agora, vai. O que você vai explicar para esse moleque agora? Se chama ato falho. Uma hora sai. Ou é um novo homem, ou ainda nós estamos vivendo no passado, na lama, no esgoto, no lixo, que é uma vida sem Deus. O que precisa melhorar na sua vida, irmão e irmã? O que está difícil de melhorar? O que está difícil de melhorar? Eu sei o que está difícil de melhorar na minha vida. Na sua. O que está difícil para melhorar? Porque nós falamos no início que nós queremos mudar por causa de Jesus e é Ele mesmo quem nos muda. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos desafia a mudar e é Ele mesmo que faz isso na nossa vida. A gente só tem que colocar isso para Ele, diante dEle. Falar, Deus, isso aqui eu tenho que melhorar. A minha boca, os meus sentimentos, o meu coração, o meu comportamento, as minhas atitudes. É isso que eu preciso melhorar. Para ser um marido melhor, uma mãe melhor, um servo de Deus melhor.